Capítulo 8. Na manhã seguinte, Tabita viu Bunny no mercado, vendendo os peixes que ele e seu pai haviam pescado na noite anterior. As roupas de Bunny cheiravam a peixe, e Tabita torceu o nariz. Peixes mal cheirosos, não é? Bunny deu uma risadinha. Também não gosto do cheiro deles. Assim como você. Mas depois de algum tempo, a gente até se acostuma. Você pegou muitos durante a noite? Tabita ainda tapava o nariz. Não muitos. Havia luar. Não era lua cheia, mas brilhava, e isso sempre atrapalha nosso trabalho. De qualquer maneira, apanhamos 42 peixes, 12 deles bem grandes. Isso é melhor do que nada, riu Tabita. Pelo menos, sua família não vai passar fome. Acho que não, Bunny deu de ombros. Ei, ontem, pouco antes de sairmos para pescar, fiquei sabendo que alguém foi baixado pelo telhado na casa de Zebedeu, e Jesus o curou. Você sabe algo sobre isso? Devo saber, Tabita riu. Eu estava lá. Você viu tudo? Que garota de sorte, Bunny balançou a cabeça com inveja. Você nunca sabe o que vai ocorrer por aqui, depois que Jesus chegou à cidade. Detesto ter que dormir durante o dia, mas se preciso pescar à noite com meu pai, que posso fazer? Bunny bocejou. Que mais aconteceu? Há outras coisas para contar? Ah, sim. Meu pai foi convidado e eu fui ajudar a servir as refeições para os rabis que estavam lá a fim de ver Jesus. Uau! E como foi? Aposto que houve faíscas. Os olhos de Bunny se iluminaram. Muitos deles não gostam de Jesus. Não brinque! Tabita revirou os olhos. Como você sabe disso? Ontem, na verdade, foi a primeira vez que vi algo estranho ocorrendo entre eles. Ah, por favor, você não soube de toda a confusão entre Jesus e os fariseus em Jerusalém? Todos os debates que tiveram? Já ouvi até que eles odeiam tanto Jesus a ponto de querer matá-lo. Tabita regalou os olhos. Puxa, os criados conversavam ontem, mas não ouvi nada disso. Na verdade, Bunny, bem que eu queria que você estivesse na casa de Zebedeu para ver tudo pessoalmente. Ela então escolheu vários peixes pequenos entre os que Bunny havia deixado e os colocou junto às romãs e aos figos que levava na cesta do mercado. Havia 2 sabis visitantes de Jerusalém, continuou ela. Eles começaram a fazer perguntas a Jesus sobre o sábado, com a intenção de tentar colocá-lo em uma situação ruim. Mas não funcionou. Não chegaram a lugar nenhum com suas acusações, e Jesus acabou virando os argumentos deles pelo avesso. Ficaram muito zangados. Nunca me surpreendi tanto, porque não era o que eu esperava. Era como se Jesus soubesse o que eles iam dizer antes mesmo de falarem. E aí? Ah, essa foi a melhor parte, Tabita exclamou. Jesus disse até que tinha autoridade para perdoar pecados. Foi mesmo? Bunny fez uma expressão engraçada. Aham. E depois, alguns homens no telhado da casa abriram um buraco no teto e baixaram um doente numa maca, a fim de que Jesus o curasse. Foi aí que o rabi disse ao doente que seus pecados estavam perdoados. Puxa, não me diga, Bunny começou a rir. Aposto que os rabis na sinagoga ficaram doidos. Com certeza. Ainda nem acredito que tudo aconteceu desse jeito. Que menina de sorte, Bunny exclamou. Tabita acomodou a cesta de frutas e peixes sobre a cabeça. Bem, acho melhor ir andando. E pôs a mão na cesta a fim de equilibrar a carga. Mamãe vai querer saber o que me atrasou. Espere um minuto. Bunny segurou a manga de Tabita e apontou para a rua. Veja ali, está vindo Jesus. Qual será o milagre que ele vai fazer hoje? Dito e feito. Jesus vinha andando pela rua. Passou pelas lojas que exibiam linho fino do Egito, pelo quiosque dos comerciantes que vendiam tapetes, pelo cantinho dos oleiros onde novos vasos de argila vermelha cintilavam ao sol. 6 discípulos estavam com ele. Tabita conhecia Simão Pedro e seu irmão André, e João e seu irmão Tiago. Quem são os outros 2 discípulos com Jesus? Ela perguntou. Eles não são dessa região. Disso eu tenho certeza. Um deles é Felipe. Ele é de Betsaida. O outro é Natanael. Bunny coçou a cabeça. Acho que é de Caná. De repente, Jesus parou diante da banca do coletor de impostos, que ficava em frente à guarnição onde o centurião romano tinha sua sede. O que Jesus está fazendo lá? Perguntou Tabita surpresa, baixando novamente a cesta de frutas e peixes. Ninguém que tenha respeito para na banca de Levi, Mateus, a menos que um soldado romano o obrigue. Por que eles parariam? Mateus
é o homem mais odiado em Cafarnaum. Não sei, Bunny olhou para Tabita, mas vou descobrir. Fique de olho nos peixes, pediu ele, dirigindo-se à coletoria. Ei, não posso ficar, Tabita chamou. Tenho que ir para casa. Mas ela olhava com interesse crescente o que acontecia na banca do coletor de impostos. O que Jesus vai fazer ali? Pagar seu imposto? O que quer que fosse. Mateus parecia interessado enquanto os dois conversavam por alguns minutos. Então o coletor de impostos fez algo muito estranho. Ela ouviu-o entregar sua caixa de dinheiro ao soldado romano, que em pé guardava a banca, e em seguida sair com Jesus. Tabita achou que o soldado parecia surpreso, e isso a deixou ainda mais intrigada. Não tinha ideia do que se tratava, mas Bunny saberia. Ela contava com a descoberta dele. Afinal, não estava cuidando dos seus peixes mal cheirosos de graça. Conforme Jesus e seus discípulos se aproximavam, entreouviu trechos do que Jesus dizia. Quem me segue deve deixar tudo para trás. Mãe, pai, casas, terras e dinheiro. É estranho Jesus dizer isso, pensou Tabita. E o que ele quer dizer quando manda Mateus deixar sua mãe e seu pai? É alguma coisa simbólica que Mateus deve entender sobre os ensinos de Jesus? A parte sobre o dinheiro fazia sentido, claro, especialmente para Mateus. O dinheiro era sua vida e ele não o obtinha da maneira mais respeitável. Jesus estaria tentando ajudar Mateus a tornar-se um coletor de impostos mais honesto? Ela quase riu diante desses pensamentos. Os coletores de impostos tinham a fama de ser fraudadores e trapaceiros. Era assim que se tornavam ricos. Seu pai havia lhe falado sobre isso muitas vezes. Cobravam de um homem o imposto romano costumeiro de 4 dracmas por residência, e depois acrescentavam mais uma dracma para alguma suposta taxa de rua ou de portão, ou qualquer outra taxa que ele inventasse. Esse era o procedimento dos coletores. E se um homem tivesse um comércio em Cafarnaum, era bem provável que pagaria mais. Ninguém podia saber que essas eram taxas fictícias, não exigidas pelo governo romano que presidia sobre a Galileia. Assim, os coletores ficavam cada vez mais ricos com essa corrupção. Nesse caso, como Jesus ajudaria Levi e Mateus? Diria como ele devia mudar? Mostraria o que ele precisava, a fim de ser aceito novamente pelo próprio povo? Será essa a intenção de Jesus? Ele estava perdendo seu tempo. Ninguém aceitaria Mateus em Cafarnaum. Não naquele momento. Melhor nunca. O ódio contra os coletores de impostos era profundo demais. Mas Tabita continuou pensando sobre as conversas de Jesus com Mateus. Seria possível que ele tivesse convidado o coletor de impostos para se tornar um de seus discípulos? A ideia era muito estranha, e a despeito do ângulo sob o qual a encarasse, isso não faria sentido. Jesus era bom, maravilhoso e bondoso. Mateus era um ladrão e enganador. Poderiam ambos estar juntos por longo tempo antes que suas ideias sobre a vida colidissem? Quem, afinal, desejaria ter um corrupto como discípulo? Ela olhou para a rua, para Jesus, Mateus e os outros discípulos, enquanto desapareciam pelo portão da cidade. Fosse qual fosse a ideia do rabi, ficou evidente que Mateus gostou dela. Bunny voltou na hora certa. Tabita não poderia se demorar mais 1 minuto. Sua mãe esperava em casa. Então, o que Jesus queria com Levi e Mateus? Perguntou ela, erguendo uma vez mais a cesta de frutas e peixes até a cabeça. Ele quer que Mateus seja seu discípulo, disse Bunny. O quê? Isso é impossível. Tabita olhou fixamente para Bunny. E Mateus vai aceitar? Não sei, não perguntei. Ele deixou a banca da coletoria e saiu pelo portão da cidade com Jesus. Puxa! Tabita virou-se e subiu a rua com o fardo sobre a cabeça. Eu nunca teria acreditado nisso, disse ela por sobre o ombro, apressando-se em direção à sua casa.